Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos tutoriais de janelas ecocardiográficas, nós vamos conversar hoje sobre a janela supraesternal. Então a gente coloca o transdutor na fúrcula external do paciente. E aí, de forma longitudinal, a janela mais básica, né, aquela principal que a gente vai ver, é o arco aórtico de forma longitudinal. Então o que a gente tem? Aorta ascendente, arco aórtico, aorta torácica descendente. Muitas vezes a gente até consegue ver já a válvula aórtica aqui, mas isso não é uma regra, tá, pessoal? Então, arco aórtico aqui. Né? A aorta ascendente, torácica ascendente, ela termina aqui, por definição, na emergência do tronco braquiocefálico. Né? Para cá a gente tem daí a artéria subclávia direita e carótida comum direita. Nós temos aqui a carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Né? E o arco aórtico, por definição, ele vai do início do tronco braquiocefálico até o final aqui, ó, é a emergência aqui da artéria subclávia esquerda. Aqui é o istmo aórtico, que é a transição do arco aórtico para a aorta torácica descendente. E é aqui neste ponto que a gente costuma ter estreitamento, né? Aquela patologia congênita que se chama coarctação de aorta. Quando o paciente tem coarctação de aorta, é aqui que a gente observa um estreitamento e uma aceleração do fluxo sanguíneo, quando a gente coloca o Doppler, tá? Bom, aqui, nesta parte, a gente observa de forma transversal uma parte da artéria pulmonar, que costuma ser o ramo direito da artéria pulmonar. Lembrando que a aorta e a artéria pulmonar estão dispostas de forma perpendicular. Então, quando eu vejo a aorta longitudinal, eu vejo a artéria pulmonar, e aqui no caso o ramo direito, de forma transversal. Aqui para baixo, a depender da janela do paciente, a gente consegue visualizar o átrio esquerdo. Tá? E aí, é uma janela muito interessante que se chama crab view, crab mesmo de caranguejo, tá? Por quê? Muitas vezes a gente consegue visualizar o átrio esquerdo com a emergência, a desembocadura das 4 veias pulmonares nele. E isso ajuda a gente a definir se o paciente tem drenagem anômala de veias pulmonares ou não, né? Então, quando a gente consegue visualizar esta imagem aqui, a gente tem aqui a veia pulmonar direita, a superior, aqui a veia pulmonar direita inferior, então aqui superior e inferior, ambas direitas, aqui a veia pulmonar esquerda superior e aqui a veia pulmonar esquerda inferior, e aqui no meio átrio esquerdo, tá? É muito interessante, né, por conta do princípio do Doppler, né, nós estamos com o transdutor aqui, né, se a gente pensar que o feixe do ultrassom, ele tá assim, né, aqui, está aqui. Estamos com o transdutor setorial, né? Então, a gente tem aquela imagem em pizza que a gente fala, né? E aí, o Doppler, na configuração habitual do aparelho, o fluxo que está se aproximando, ele aparece vermelho, e o que está se distanciando do transdutor, ele aparece azul. Por isso que aqui a gente observa um fluxo subindo, né? A aorta ascendente, então esse fluxo aqui que está subindo, ele está em vermelho. Aqui a gente observa uma parte preta, porque daí o fluxo ficou perpendicular ao ultrassom e o Doppler não aparece bem de forma perpendicular, como a gente já conversou outras vezes, né? E aqui a gente observa o fluxo fugindo aqui do transdutor, então ele aparece em azul, tá? Aqui. Então é isso, pessoal. Janela supraesternal, a principal é essa, longitudinal da aorta torácica. Tem pacientes que a gente consegue visualizar isso tudo muito bem, tem pacientes que a gente não consegue visualizar exatamente todas essas estruturas. Se você gostou desse vídeo, aperte ali um like pra gente, já coloca pra curtir. É muito importante pra gente já saber se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo ajudou você em alguma coisa. Escreve pra gente, curte o vídeo. E se você gostou também desse tipo de conteúdo, aperte para seguir o nosso canal, você sempre vai ter acesso a conteúdos novos, a gente sempre posta conteúdo novo 2 vezes por semana. E também no nosso perfil no Instagram, se você ainda não está lá, se chama @ecoclínico, nós postamos conteúdos diariamente a respeito de ecografia para o não ecografista. Ecografia para todo mundo que deseja melhorar os seus atendimentos, diminuir as suas complicações em procedimentos. O POCUS pode ajudar muito e é sobre isso que a gente conversa lá. Um abraço e até mais!